Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. A cada programa trazemos convidados médicos ou de outras áreas da saúde para nos trazer informações atuais e dicas que a gente possa viver melhor, com mais qualidade de vida. Está conosco hoje um colega médico já de algum tempo aqui em Araras, eu vou perguntar já quanto tempo ele está aqui, Dr. João Mazzilli, ele é oftalmologista, eu tenho certeza que muita gente está ligando a televisão agora e fala, eu já conheço o Dr. João Mazzilli, já consultei com ele. E é com ele que nós vamos estar trocando aqui informações sobre a questão oftalmológica, ou seja, essas coisas práticas, né? Quando a gente começa a ter dificuldade para enxergar, né? Testes que tem que ser feito quando a pessoa tem algum desvio, alguma criança, a mãe que observa alguma alteração, conjuntivite e outras tantas coisas nós vamos estar falando com ele, que eu acho que é de seu interesse e que pode ser muito útil na sua qualidade de vida. João, muito obrigado pela sua presença aqui, pela primeira vez no nosso programa. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você e à disposição do que a gente puder responder. João, só a partir de introdução, para a gente descontrair até um pouquinho aqui, você está há quanto tempo aqui em Araras? Você está já Eu estou aqui há 38 anos. 38 anos, é realmente uma vida. É uma vida. Eu sou dos mais antigos. Mais aqui, antigo, né? Eu dizia, estávamos lembrando agora há pouco, né, os mais antigos. E como a parte social eu frequento muito pouco, né? Sim. Então a gente não tem muita convivência com as pessoas, mas é do consultório para casa. Não, mas pode ter certeza que o seu nome é lembrado, né? Mas ele é um oftalmologista conhecido nosso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, os problemas de visão mais comuns que acontecem, que a gente fala os erros de refração mais comuns, né? São vários erros de refração, mas os principais que a gente convive diariamente são a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, que são as causas mais comuns de ametropia. A metropia quer dizer uma dificuldade que a pessoa tem na visão. Todas elas são alterações, não são doenças, são alterações corrigíveis e são então os defeitos. Então não existe cura para essas patologias, assim, no sentido sem ser cirúrgica, é lógico. Mas assim, quando você tem uma patologia, uma hipermetropia, miopia, geralmente você parte para correção óptica. Essa correção óptica ela pode ser através de óculos, de lentes de contato e através da cirurgia, que hoje é a cirurgia refrativa, que é também muito falada, certo? Agora, esses erros de refração, eles têm que ser constatados, geralmente, precocemente. Então, todas as crianças devem ser submetidas a exames oftalmológicos o mais precocemente possível. Então, não é aquele que nem antigamente que você falava, olha, vamos esperar a criança fazer 7 anos, quando ela for para a escola, para você examinar. Não, hoje a gente tem que procurar fazer o exame mais precoce. Então, qualquer patologia, qualquer alteração que você veja no seu filho ou numa criança, um desvio ocular, a criança que franze muito a testa, que coça muito o olho, então essa criança deve ser encaminhada ao oftalmologista. Aquela criança que quer ficar muito perto da televisão, Isso, né? Justamente. Quer dizer, essas crianças que fecham o olho, entende? Então todas elas provavelmente podem ter algum problema que pode ser resolvido facilmente. Agora, se você não ocorrer assim, a ajuda precocemente, você pode ter um problema sério, que é aquele olho preguiçoso, ou o próprio estrabismo, que depois você vai corrigir com uma idade a pessoa mais velha, você já não tem uma solução, entendeu? Achei bastante interessante você estar falando aqui, inclusive até essa preocupação dos pais hoje, no sentido de estarem observando, quer dizer, não esperando uma idade específica, né, para ir ao oftalmologista, mas a partir de observações simples, como você falou mesmo, né? Justamente. Chegar perto. João, com relação àquelas crianças que às vezes nascem com o estrabismo, né? Isso quanto mais cedo se procurar ajuda, é melhor? É melhor, lógico. Todo cuidado com a parte visual, quanto mais precoce, é melhor. E então você notando a criança com um desvio, com qualquer coisa assim, você tem que encaminhar ao oftalmologista mais próximo, entendeu? Faz o exame e tal. Se precisar corrigir, já corrige desde pequeno. Não tem esse negócio de criança porque tem 3 anos não vai usar óculos. Se ela tem uma ametropia, quer dizer, um erro de refração alto, ela vai colocar e vai achar ótimo, que ela vai passar a enxergar, entende?
Então não tem que ter medo, criança pequenininha que vai usar óculos fortes, fundo de garrafa, que nem a turma fala, né? Então tem que levar. Se tiver um desvio, você tem condições de manter a visão naquele olho que predomina, que é mais desviado, você corrigindo, você vai estimular esse olho de maneira que ele não fique com aquela visão que a gente chama blíope. Quer dizer, olho que não, mesmo você corrigindo, não melhora. Se você deixar passar muito tempo, quando se for corrigir, não adianta. Então, o que você faz? Faz o tratamento, prescrição eventual de óculos. Quando necessário, se for uma diferença muito grande de visão, você vai fazer aquela oclusão, né, que tem que ser bem moderada, tem que saber fazer, porque senão você pode prejudicar a criança. E essa oclusão, ela vai levar o quê? A criança fortalecer aquele olho mais fraco, geralmente o olho mais desviado. Entende? Então é interessante que seja mais precoce possível. Então no estrabismo, né, quer dizer, essa visão que um olho olha para um lado, hoje não é a cirurgia também indicada, hoje não. Só com o exercício de oclusão e tudo é possível melhorar? Não, veja bem, a cirurgia é indicada em casos que você não tem um resultado favorável, porque existe o estrabismo, que a gente chama acomodativo, que é um estrabismo que a criança tem, por exemplo, uma hipermetropia alta. Então ela desvia. Quando você corrige com o grau, com o óculos, ela volta a ter a visão reta. Quer dizer, você colocou o óculos, o olho fica paralelo, entendeu? E não tem desvio. Tira o óculos, volta a desviar. Então esse tipo de estrabismo não pode ser operado. Então, agora, existe o estrabismo por desvio, por a criança amblíope, por catarata, tem outros estrabismos por uma lesão na retina, que é uma corioretinite que a gente fala. Então a criança não fixa o olho. Então esses estrabismos podem ser operados no futuro para colocar o olho numa posição mais anatômica e mais fisiológica, que a pessoa não tenha vergonha, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né? Quando vai ficando mais adulto. Sim. E pode acontecer aqueles casos que é uma coisa bem suave e que às vezes não houve tratamento. Eu me lembro, pelo menos assim, talvez você tenha mais de lembrar-se, de uma atriz ficou bem conhecida, famosa, que é a Lucélia Santos, né? Que ela tinha... um microdesvio. Aqui naquele caso, só porque eu estou falando de um caso bem conhecido, que muitas pessoas... Aquilo lá, no caso, é porque não houve, se ela tivesse feito um tratamento... Provavelmente, né? A gente não dá para a gente saber o que ela teve, mas, por exemplo, se você faz, a pessoa se submete a uma cirurgia, no caso dela, se fosse um caso que pudesse ser corrigido cirurgicamente, provavelmente ela teria feito. Né? Que é aquilo que a turma fala que é charme, né? Então, o que a gente faz? Normalmente, é muito comum no consultório, é a pessoa chegar com uma criança, ou recém-nascida, uma criança assim de 2 anos, e ela... falar, olha, meu filho tem estrabismo. E realmente, você olhando, a pessoa traz uma foto para você e você olha e realmente, aquela criança, você fala, pô, essa criança é estrábica mesmo, né? Mas quando você vai examinar, ela tem essa prega interna que chama epicanto, que é uma prega, e então a criança, quando movimenta o olho um pouquinho para o lado, o branco do olho, no lado contrário, desaparece. Então, quando tira a foto, como a criança não fixa, né? Então o que acontece? Você tem a impressão que ela é estrábica. Então isso é muito comum, mas deve ser acompanhado, não é porque acham que é o epicanto, é isso, tem que acompanhar, certo? Toda criança com suspeita de estrabismo tem que ser acompanhada. Com relação à vista cansada, à hipermetropia, né, que a gente vai... Eu me lembro que quando eu comecei a usar óculos, eu resisti ao máximo, porque eu não queria usar óculos, aquela coisa, mas como eu sou cirurgião, quando começou a atrapalhar a cirurgia, eu falei, não tem jeito, né? A minha pergunta é, a hipermetropia, dá pra gente ir levando, ou o ideal é já fazer a correção, usar óculos, né? Qual é o momento importante de estar procurando um oftalmologista? Eliseu, assim, a partir de uma certa fase, por exemplo, a partir dos 40 anos, vamos dizer, uma idade limítrofe, as pessoas vão começar a entrar na presbiopia, que se chama, né? Quer dizer, a vista cansada ou o famoso braço curto, que a turma fala, né? Então, o sujeito tem que esticar o braço para poder ler. Então, isso não existe, assim, uma regra, você vai falar, ó, tal idade você vai ter que usar óculos, mas a pessoa vai sentir dificuldade, que nem no seu caso, você vai operar, você não enxerga o fio, não enxerga a agulha, você vai ter que usar, não tem outra alternativa. Então, o ideal é, a partir do momento que você tem uma certa dificuldade, que você perceba que você está afastando mais os objetos para enxergar, você tem que procurar
e corrigir, porque não vale a pena você ficar sofrendo por causa de um óculos. Lógico que tem outros recursos, você pode usar uma lente de contato, tal, mas geralmente o óculos ajuda bem, não é uma coisa tão difícil de você aceitar, entende? Exato. E dá uma melhora fantástica, né? A partir do momento que você começa a usar um óculos para ler, é outra vida. Outra, realmente dá outra impressão. Aí não quer largar o óculos depois, né? Exatamente. Catarata. A gente tem visto nos últimos tempos até mutirões, né? Hoje parece que aumentou, ou está se diagnosticando mais. O que você tem para me falar da catarata? Então, a catarata é uma das causas assim, de maior importância de cegueira no mundo, mas reversível, lógico. Então, a catarata, é lógico que tem muitos médicos, nós temos vários médicos, então você está fazendo um diagnóstico com muito mais eficiência, tudo. E é a própria evolução da cirurgia, né? A cirurgia hoje é um espetáculo, né? Quem vê a cirurgia hoje é fantástica. Quer dizer, a recuperação, anestesia local, né? Anestesia tópica, anestesia que você não precisa internar o paciente, você não dá ponto, você faz uma incisão, uma microincisão com 3 milímetros mais ou menos, coloca uma lente intraocular dobrável, a pessoa recupera-se muito bem, em uma semana a pessoa está muito bem, entende? De uma maneira geral, é lógico que tem exceções, ou com algum quadro mais complicado. Mas de uma maneira geral, hoje a cirurgia é um sucesso, entende? Então, na minha época, quando eu iniciei, era tudo cirurgia intracapsular, que a gente falava, você removia totalmente o cristalino, e depois dava ponto, 8, 10, 12 pontos, né? Então a pessoa ficava injuriada, porque o olho raspava, e depois ainda, o pior, era aquele óculos fundo de garrafa que a turma ficava com aquele olho grandão, né? Então era horrível, né? Hoje não, hoje tem muita gente que você provavelmente conhece que já operou e você nem sabe. Sim. Entendeu? E nem usa óculos, porque conforme a correção, se for bem feita, a biometria, tudo, você consegue recuperar a lente com corrigir astigmatismo. Então você fica com uma visão excelente, entende? Zero quilômetro. Não digo zero, mas você fica muito bem. Hoje as cirurgias são ótimas, entende? Perto do que a gente fazia, hoje é tranquilo, espetacular. E hoje a catarata, assim, sabe-se as causas? Tem causas definidas, algumas coisas que podem provocar? Catarata, de uma maneira geral, a gente sempre comentou, a catarata é uma catarata senil, né, que a gente fala. Então a catarata geralmente é relacionada à idade. Então, a partir dos 60 anos, que a incidência é maior e é a incidência normal, né? Agora, existem fatores que, vamos dizer, aceleram ou que pioram a situação da catarata? Existe. Então, por exemplo, você vai ter medicamentos, por exemplo, cortisona, pessoas com artrite reumatoide, pessoas que tomam todo dia uma dose muito alta de cortisona. Você, se tiver uma propensão, você vai acelerar o ritmo da evolução da catarata. Remédios também antidepressivos, entendeu? Várias coisas, é muito comum a pessoa que toma muito medicamento e a própria exposição ao sol, né, que hoje é considerado, os raios ultravioletas são considerados um fator importantíssimo, né? Tanto é que é recomendado, inclusive, usar óculos Ray-Ban, por exemplo, até em crianças, com um filtro, evidente. Então, às vezes a pessoa, na minha época, fala, playboy, né, quando usava óculos Ray-Ban. Hoje o óculos Ray-Ban é uma coisa excelente. Então, melhora a qualidade de visão, porque hoje os óculos, tem óculos polarizados, tem óculos com filtros espetaculares, atinge até 96% de absorção do ultravioleta. Então, você só não pode comprar esses óculos de tipo camelô, que você corre um risco, apesar de, normalmente, as lentes elas têm um mínimo de 50% a 60% de absorção. Mas as lentes mais finas e lentes melhores, você vai ter uma proteção muito boa, entendeu? Com relação à prevenção, a gente fala muito do teste do olhinho das crianças, né? Como é que é esse teste? O teste do olhinho é um teste obrigatório, né? Então já vai ser feito, inclusive, no berçário, e normalmente eles estão sendo feitos pelos próprios pediatras, né? Os neonatologistas que fazem. Então consiste o seguinte, a criança, na maioria dos casos, pode pingar uma gotinha desses dilatadores oculares e você faz o teste com o oftalmoscópio para ver se você consegue ver o fundo do olho, aquele reflexo vermelho.
O reflexo vermelho significa o quê? Significa que você tem uma transparência nos meios. Se você tiver uma lesão, uma catarata congênita ou um tumor, que existem tumores em recém-nascidos, você vai ver uma imagem opaca. Então, esses casos têm que ser encaminhados imediatamente ao oftalmologista para que seja feito um diagnóstico e para que seja tomada a atitude conveniente, né? Quer dizer, se for uma catarata, cirurgia. Se for um tumor, encaminhar para o médico que mexe com essa parte tumoral, que é uma coisa muito especializada, mas que hoje você consegue que uma criança opere mesmo um tumor e que tenha uma sobrevida ótima, porque antigamente você tinha que fazer enucleação ou evisceração, que era uma coisa desagradável, agressiva e com risco de você ter uma metástase, uma coisa assim, entendeu? Então hoje o teste do olhinho é uma coisa muito boa e pode ser feito no consultório, mas geralmente o próprio neonatologista que realiza. E é uma coisa que vem para melhorar. Isso aí eu acho que são essas atitudes que eu acho que tem que ser feita, né? Porque tem que ser feita coisa assim, bem, que difunda bastante e que você proteja, porque depois se você deixar passar uma criança com uma catarata, você vai ter um problema triplamente superior, né? Você vai ter cirurgia, não corrige, porque se você não fizer a cirurgia imediatamente, você não vai desenvolver a visão daquela criança. Então você vai ter uma criança inútil, com aquele olho não consegue enxergar. Entendeu? Você falava há pouco da retina, então vamos falar um pouquinho de retina, né? Que a gente sabe que existem as doenças do diabético, né? Que tem que fazer inclusive exames periódicos de descolamento de retina. Então vamos falar primeiro do diabético, a importância do exame. Na retina, o que é importante, assim, para os diabéticos principalmente, é controlar a glicemia. O olho, ele é afetado principalmente se você tiver oscilações muito bruscas da glicemia. Então, foi constatado que essa oscilação na glicemia é o que causa as alterações no fundo do olho. Então, você vai ter hemorragias, vai ter neovasos, vai ter exudação, que a gente chama. E o que tem que ser feito? Fazer um acompanhamento. É lógico que, normalmente, isso não se dá assim do dia para a noite. Então, o sujeito fez um diagnóstico de diabetes, ele acha que no dia seguinte ele vai ter problema na retina. Não é bem assim. Geralmente, a partir de 10, 12 anos de diabetes, que você vai ter uma incidência alta, de aproximadamente 50%, 60%, que vão estar comprometendo a retina. Agora, tem casos, é lógico, extremos, que você tem uma evolução rápida. Mas se fizer um controle anual de fundo de olho, todo diabético deveria fazer. Controle anual, faz o fundo de olho. Se tiver alguma alteração, é lógico que o retinólogo vai atuar, faz um laser, faz a angiografia antes, é lógico, aquele exame de contraste, né? Constata, faz a fotocoagulação, tudo bem. Quer dizer, vai ter uma vida normal e vai enxergar bem. Agora, se deixar a coisa evoluir, então você vai ter uma retinopatia, por exemplo, que a gente chama proliferativa, que essa vai lesar mesmo o olho, vai ter hemorragias vítreas, tudo, e aí você tem que fazer aquela vitrectomia, que é uma cirurgia muito mais agressiva. E perda da visão. Perda da visão, entendeu? Entende? Então, a retina, o principal é o diabetes. É só a pessoa fazer o segmento, sem aquela preocupação, é lógico, de desespero, né? Porque não tem que desesperar. Vai fazer o exame, se o médico achar que deve encaminhar para um colega retinólogo, já encaminha. E ele toma a atitude necessária, né? E outra alteração que é muito comum, viu, Eliseu, é a degeneração macular relacionada à idade. Isso está sendo constatado com uma frequência muito grande. Então, as pessoas que têm uma alteração na mácula, que é o centro da visão, que é na retina, que é onde você tem as células mais importantes, que são os cones, que você diferencia, que é a visão de discriminação, entendeu? E afeta aquelas células e a pessoa fica com o centro da visão embaçado ou com visão distorcida. Quer dizer, você olha uma coisa e você vê aquela distorção. Então, o que tem que ser feito? Quer dizer, acompanhar. Em alguns casos, existe tratamento com laser e com infiltrações, tá? O importante é não deixar a coisa evoluir. Então, procurar fazer um exame periódico e, eventualmente, existem alguns tipos de tratamento que você vai, pelo menos,
protelar a evolução, né? Porque isso aí é uma coisa que não tem muito... foram feitos vários tratamentos com vitaminas, com uma série de... E funciona bem, só que tem que acompanhar. Agora, tem formas, a forma seca e a forma que a gente chama wet. Então, é uma forma que já você tem que, eventualmente, usar laser, entendeu? Aí já parte da retina que o retinólogo que... Sim. E o descolamento da retina, quando é que acontece? E qual é o tratamento? Assim? Por que às vezes as pessoas têm o descolamento da retina? O descolamento da retina, assim, é um quadro assim, não tão frequente, pelo menos a gente não constata. Eu atendo muita gente, isso não é uma incidência tão alta. Para o retinólogo, é lógico que tem, porque as pessoas encaminham, né? Então você tem um número muito alto. Agora, o descolamento ele pode ser traumático e pode ser o que a gente chama espontâneo, ou regmatogênico, que chama. Às vezes a pessoa tem uma propensão, um míope alto, por exemplo. A retina dele geralmente é uma retina com degeneração periférica. Então, ele pode ter um descolamento a qualquer momento, né? Não precisa ter trauma, né? Se tiver um trauma, então você tem uma chance muito maior, principalmente nessas pessoas que têm miopia alta, deve sempre ser muito cuidadoso, né? Quando for praticar esporte, usar óculos de segurança, você vê que esses americanos que basquete, o sujeito usa aquele óculos meio estranho, né? Mas protege. Então, um trauma, uma cotovelada, uma bolada, eu já tive vários casos, traumatismo e tal, que é o mais frequente. Agora, existe esse descolamento espontâneo, né? E esse você percebe. Então, toda pessoa que perceber uma falha no campo visual que escurece, tem que procurar imediatamente o médico, o oftalmologista, certo? Agora, hoje tem tratamentos, a cirurgia, você tem o gás, você tem o laser, quer dizer, tem vários tipos de tratamento, que o retinólogo hoje é uma área muito... Uma especialização dentro da oftalmologia. Uma subespecialidade, que também é uma especialidade que tem muitos recursos. Mas é aquele negócio, se você constatar um descolamento no início, a sua chance de recuperação é ótima. Mas se a pessoa fica assim, como diz, levando, tá tudo bem, não sei o quê, é preocupante, porque às vezes você cola a retina, mas não recupera a visão. Então isso é importante, né? Que... João, com relação a glaucoma, né? Essa pressão intraocular que muitas pessoas começam a ter, aumento da pressão. O glaucoma, assim, vamos falar de hipertensão ocular. A hipertensão ocular é uma das, vamos dizer, a tríade de glaucoma seria a hipertensão ocular, lesão no nervo óptico e perda de campo visual. O glaucoma é uma doença assim, que incide principalmente acima dos 40 anos. Então, nessa faixa etária, de 3 a 4% da população já vai ter alguma alteração na pressão. E por isso que deve ser medida a partir dos 40 anos. Principalmente, não quer dizer que o jovem não possa ter. Tem o glaucoma congênito, tudo. Mas vamos dizer, no caso do idoso, a incidência é maior. Então, você mede a pressão, constata que tem uma alteração, você vai tratar, você vai fazer o campo e vai acompanhar. Também não é uma coisa para desespero, entende? Você vai, faz o tratamento, faz um segmento, mede a pressão trimestralmente, pelo menos, e vai acompanhando com o campo. Dependendo da evolução, você faz um campo com mais frequência, senão você faz anual. De acordo com a evolução, se você começou o tratamento, por exemplo, e hoje, vamos dizer, 90%, 95% você consegue perfeitamente tratar com medicamento, só com colírio. Porque antigamente a maioria operava, a trabeculoplastia, trabeculotomia, né? Essas cirurgias mais fistulizantes, que hoje praticamente você só usa em casos rebeldes ou em pacientes que não cooperam com o tratamento, né? Então, o colírio já resolve. O colírio geralmente resolve, mas desde que a pessoa use, né? Porque é assim, você fala para o sujeito, usa uma vez por dia, não é para parar. O sujeito usa um mês, depois não pinguei porque acabou o colírio, mas eu falei para o senhor usar. Então tem que se manter o tratamento, só encerrar o tratamento quando o médico decidir que você não precisa. Geralmente, lógico que você não vai parar de usar, porque o glaucoma é uma doença crônica, né? Então não tem cura assim. Você vai... Tem controle, né? Tem um controle.
E o perigo do glaucoma é que a perda de visão ela é progressiva e é silenciosa, que esse é o pior problema do glaucoma. Porque a pessoa acaba não procurando, não sinto nada, não vou no médico. Aí quando você constata, mas não sinto nada, doutor, vou pingar colírio. Tem que pingar. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a perder o campo visual, não tem volta. O que você perde, não recupera mais. Então, isso é importante, então, esse detalhe, para que as pessoas, às vezes, que não têm sintomatologia, mas estão... Justamente, tem que procurar o médico. Porque a sintomatologia do glaucoma é muito rara, a não ser o glaucoma agudo, que o sujeito vai no pronto-socorro 2 horas da manhã, né, que é dor horrorosa, embaçamento, né, da visão. Mas o glaucoma crônico, simples, que a gente fala, ele é o mais comum. Então, muito raramente a pessoa pode ter um sintoma de visão de arco-íris por causa do edema de córnea, mas é mais difícil, entende? Ou sentir um peso na vista, né? Mas é uma doença terrível por isso. Então tem muita gente, hoje melhorou muito porque também os médicos fazem a tonometria de rotina, mas antigamente a pessoa perdia a visão e não sabia por quê. Não sabia por quê, entendeu? Nosso tempo passa muito rapidamente, mas eu queria te perguntar uma coisa sobre a córnea, né? As lesões da córnea, que às vezes em alguns casos chega até transplante de córnea. O que é mais comum, João, que acomete a córnea? Córnea, o que é mais, assim, vamos dizer, são as ceratites, você tem doenças virais, como o herpes simples, que é muito, assim, com uma frequência alta. O herpes simples ele atinge a ceratite herpética, que é uma lesão na córnea, é uma lesão que você tem aquela sensação de corpo estranho, mas existem casos que você atinge a área pupilar, quer dizer, o centro da visão. Então, o que acontece? Você vai tendo uma lesão. Se você não tratar adequadamente, você vai ficar com uma sequela, você vai ficar com uma nébula, com uma nubécula, e vai prejudicar. E formando uma mácula, não sai mais. Aí você teria que partir para um transplante. Mas isso em caso extremo, lógico. O transplante de córnea é um caso mais extremo, né, para essas coisas. Mas a córnea, ela é afetada também, por exemplo, é muito comum em soldadores. O pessoal solda, não usa proteção, aí chega meia-noite, estou sentindo dor. Quer dizer, por quê? Porque não usou o segurante. Então existe uma uma ceratite fotoelétrica, quer dizer, é uma coisa... Na hora ele não percebe, na hora não percebe, justamente. E aí ele vai, que aquilo a pessoa não consegue dormir, né? Então você tem que ir lá. Aí o sujeito quer que você resolva na hora, mas não dá, né? E não pode usar anestésico. Outra coisa também que é importante, não usar anestésico sem orientação do médico, porque não pode usar. E o anestésico foi proibido, tanto é que você precisa receita para conseguir. Às vezes começa a arder, começa a coçar e não tem... Começa a colar, justamente, começa a pingar anestésico e aí começa a agravar o quadro e o que acontece? Você não percebe. Então, nunca usar anestésico, só em caso excepcional, pelo médico. O médico pode usar para tirar um corpo estranho, uma coisa assim, entendeu? Ok. Nosso tempo passa muito rápido, esse bate-papo gostoso aqui com o doutor João Mazilha, oftalmologista, já conhecido aqui da nossa cidade de Araras, e ele trouxe para a gente muitas informações práticas do dia a dia com relação às questões da visão, da oftalmologia, os tratamentos que hoje dispõe. João, queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi gostoso esse papo aqui, a gente poder levar essas informações. E só finalizando, né, as suas últimas palavras com relação a consulta ao oftalmologista. Eu queria que você desse em breves palavras o que é importante hoje para que as pessoas estão em casa. Anual, sempre, quando? A consulta oftalmológica ela é importante, no caso de criança, sempre, pelo menos uma vez por ano, né? Porque a criança, ela, como está em fase geralmente de crescimento, existem mudanças na refração, que é você tem a parte de grau, e nas pessoas mais idosas, você pode até, que tem um quadro equilibrado, que não tem nenhuma doença mais grave e que o quadro está estabilizado, você pode fazer cada ano e meio e tal. Mas o ideal seria anual. Mas a gente sabe que as pessoas não fazem isso. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que vêm depois de 10 anos fazer uma consulta, estão com aquele óculos antigo, tá ótimo, doutor, só que riscou, vou trocar agora. Então, é interessante. Agora, criança, procurar fazer um exame mais frequente, por causa dessas modificações. Principalmente se tiver alterações, tipo ambliopia, que é aquele olho cansado, estrabismo,
Ou miopia, que evolui rapidamente na criança, né? Okay. Então, muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição, viu? Você que está em casa, gostou da nossa entrevista ao Dr. João Mazzilli, sexta-feira, às 18h15, terá reprise. Todas as quartas-feiras nós temos um novo encontro aqui no nosso programa Saúde na TV, às 19h45. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.